Alô, entra aí, na tripulação do Checkpoint da Mente. Hoje a rota é o BAF. Não pra gente medir força com o Dory e com o Prog, né? Nem pra disputar quem tem um soco de hack mais forte, mas pra gente decifrar o trauma emocional do capítulo 1153, o nascimento do Loki. E pra mim foi um dos mais pesados até agora, né? Sempre tem um desses em cada saga, né? E pra gente entender como que o abandono e negligência emocional na primeira infância elas vão virar um patch de um código mal feito dentro do nosso cérebro. Aquilo que a psiquiatria chama de trauma de desenvolvimento, development trauma. Enfim, lembrando que esse vídeo é um vídeo educativo, não substitui uma avaliação médica ou psicológica. Apesar de médico, trabalha com saúde mental, hoje a gente está aqui apenas analisando personagens fictícios à luz da ciência. Bora lá então? Atravessamos a Grand Line hoje para encarar um momento que à primeira vista ele parece apenas mais um flashback ali, um flashzinho dramático de One Piece, mas que na verdade vai revelar um manual completo de neurociência do trauma. No capítulo 153, titulado de O Nascimento de Loki, onde ele vai mostrar pra gente, ele mostrou na verdade, né, a rainha Strid, ela rejeitando o filho recém-nascido e aí atirando ele um abismo subterrâneo de Elbaf. Não tem duelo, não tem grito de guerra, só tem um clamor silencioso de um bebê sendo ejetado para o esquecimento. E é aqui que começa um paralelo de duas histórias, né? A saga política do futuro príncipe desaparecido, dito como Nath morto, e a saga mais invisível que se passa dentro de qualquer cérebro submetido a um abandono extremo. Para entender então a dimensão biológica desse gesto, a gente precisa lembrar que nos primeiros minutos de vida, o contato pele a pele, ele vai regular a respiração, o batimento cardíaco, e ele vai lançar os primeiros disparos de ocitocina. Já ouviu falar desse hormônio? O hormônio que ele vai selar o nosso vínculo, o hormônio do amor, que é liberado inclusive quando uma mãe ele, sincroniza o olhar, né? Olho no olho com o seu babyzinho. Tá? Sem esse primeiro abraço da ocitocina, nosso sistema de estresse, chamado de eixo HPA, que é o eixo hipotálamo, pituitária, glândula adrenal, ele vai disparar como se a criança estivesse sob uma ameaça de morte. O cortisol, o hormônio do estresse, o hormônio da vigília e da energia emergencial, ele vai subir, vai estourar literalmente. E se permanecer alto, isso vai virar uma substância mais corrosiva, reduzindo sinapses no hipocampo, que é uma área-chave para a gente contextualizar memórias e para enrijecer a amígdala, que passa a detectar o perigo a qualquer sussurro, né? Passa a começar a enxergar os pedaços de pau na rua como se fosse cobra, né? E a gente não quer isso. Por exemplo, crianças ali que são institucionalizadas, elas vão ter um nível basal de cortisol cerca de 30% maior que uma criança criada em um ambiente afetuoso. Então assim, cuida bem do teu ambiente familiar. E é preditivo até para o teu risco de desenvolver depressão lá no futuro, né? Ou não só o teu, né? Do teu filho. Mas enfim, voltando aqui. Para contextualizar melhor sobre o nosso capítulo. Imagina que um HUD tem ali na tua cabeça, na tua tela mental, que ele está piscando em vermelho, porque teus pontos de vida eles vão estar diminuindo. A sua energia da infância, ela zerou antes mesmo do tutorial, daquela sua fase de aprendizado. Foi o que rolou com o Loki. Gigante por fora, mas com aquele coraçãozinho ainda em pré-alfa, cheio de bug emocional. Ou, ainda por cima, de escassez de neurodesenvolvimento. Lembra, né? O cérebro só termina de se neurodesenvolver por volta dos 24 anos de idade ali. Por isso que traumas em primeira infância, antes dos 6 anos de idade, eles são tão danosos para o nosso mental. As nossas ruas ainda não estão tão bem lapidadas. Enquanto a gente já vai acompanhando os painéis da própria queda, o Oda ele intercala a festa no Salão Real. No mangá, cortejos de guerreiros vão erguer taças, declarar que o reino está a salvo do Algouro nos olhos fêndidos. Porque neurobiologicamente é como se duas linhas de código fossem escritas ao mesmo tempo. Na superfície, estão celebrando a ordem. E lá embaixo vão se inscrevem-se padrões permanentes de uma hipervigilância. Cada vez que o Loki se choca contra uma rocha ou contra a árvore, né? Ele solta um choro sem resposta e o seu corpo ele termina num ciclo de adrenalina e acaba iniciando outro sem intervalo. Peter Levine, um belo do autor do trauma, ele vai criar
Na verdade, ele criou a experiência somática, que vai descrever isso como uma energia de defesa, que se acumula quando a gente não completa o movimento natural de luta ou fuga, né? Só quando congela. Essa eletricidade ela vai ficando gravada no nosso sistema nervoso, sobre um tremor latente que acaba gerando, tipo um motorzinho ligado, aquela sensaçãozinha de um motor ligado que não tem freio. O capítulo vai mostrar então as raízes da árvore perfurando a rocha, tá? O Loki então ele tenta agarrar numa delas. Ele pode escorregar. A imagem ela é bem poética, mas ela serve também como uma metáfora clínica. Para o Levine, por exemplo, tá? O corpo ele busca espontaneamente uma saída motora, mesmo em recém-nascidos, como se procurasse uma conclusão que a cena original impediu de acontecer. Quando essa conclusão ela não vem, então se instala uma vibração crônica, que parece anos depois, como, por exemplo, uma irritabilidade, explosões de raiva, ou aquele entorpecimento, aquele formigamento antecedente a um ataque de pânico. A essa altura você tem que perguntar então, né? Você deveria perguntar, se o bebê ele não entende um conceito desse, né? Como que ele vai guardar o trauma? Outro autorzinho muito bom, que é o Bester van der Kolk, vai responder que no corpo a gente guarda as marcas, tá? Inclusive esse é o nome de um belíssimo livro dele, de capa azul. O registro ele não é intelectual, ele é visceral, ele é muscular, ele é endócrino, neuroendócrino. O corpo ele literalmente pontua a experiência. E o Oda ilustra isso na pele do Loki, onde arranhões poderiam até brilhar como se fossem aquelas linhas douradas, tipo kintsugi, né? Aquela arte japonesa de reparar a cerâmica quebrada com ouro, tá? Mas enfim, a mensagem é clara. Cada fissura traz uma história, traz a sua história. E o brilho não é a cura, ele é a cicatriz que denuncia onde a estrutura um dia rachou, mas que agora está curada, está recuperada. Sem cuidado, então, o núcleo accumbens, aquela regiãozinha do nosso circuito de recompensa, ela vai liberar dopamina, que vai crescer sendo subestimado. Mais tarde, a pessoa ela vai buscar reconhecimento a todo custo. Um pico químico será curto, né, insuficiente, gerando aquela sensação de nada nunca é bastante. É um ciclo de recompensa meio que programada para falhar. Essa hiporreatividade, que tem muito em adulto, que sofrem de negligência emocional, ela infelizmente é um fato. Agora, volta e joga isso pro Loki adulto que você já conheceu em capítulos anteriores, né? Os ecos, eles estão todos ali. O vazio sonoro do abismo, a ausência de retorno afetivo, a construção de um herdeiro fantasma, cujo nome vira uma lenda antes mesmo que ele fale. Joga isso agora para outro autor muito bom, que é o Gabor Maté. Ele sintetiza essa lógica num aforismo muito famoso. O trauma, ele é o que acontece com você. É verdade, o trauma, ele não é o que acontece com você, vamos além, mas o que acontece com o que não acontece e que você queria que tivesse acontecido. Então, dentro de você, em consequência do que aconteceu. No caso do Loki, os acontecimentos externos, como por exemplo o abandono, ele vai desencadear uma resposta interna. E hormônios de estresse, podas sinápticas e estresse prematuros, vai gerar um sistema de autoproteção, que se organiza em torno de evitar uma nova rejeição para sobreviver. E a gente sacrifica partes autênticas do nosso self, do nosso eu interior, para formar meio que um invólucro, que muitas vezes é confundido com personalidade, mas que na verdade é armadura, é trauma. Por isso que quando a gente vê depois em capítulos anteriores, né, que mostram como Loki, em histórias secundárias, ele surge altivo, quase messiânico. Tá? A altivez, ela não é excesso de confiança, ela é uma couraça que vai camuflar de arrogância e narcisismo funcional. No painel final ainda desse capítulo, ele não traz um resgate heróico, né, igual poderia ter acontecido. Ele só nos dá o silêncio da noite, uma lua redonda iluminando o buraco onde o recém-nascido desapareceu. Pesado, né? Essa escolha narrativa ela reforça algo que a clínica também ensina. Traumas de desenvolvimento eles não se resolvem por decurso do tempo, não se resolve sozinho. Pelo contrário, ele se mantém como se fosse um processo rodando em um plano de fundo, consumindo a nossa bateria cognitiva e emocional continuamente. É por isso que intervenções precoces elas têm extrema importância, tá? Principalmente pela vulnerabilidade ao trauma de algumas pessoas neurodivergentes, por exemplo. Não apenas porque vai evitar um sintoma futuro, mas porque vai desbloquear circuitos de recompensa que se atrofiam por muito tempo, ficando relutantes em reaprender. Agora, para você que está conectado nessa história que nem eu, você sente que você carrega aí cicatrizes semelhantes? Ou então eu vou te dar 3 estratégias bem simples
que são derivadas de abordagens somáticas, mas que podem funcionar muito bem como seus primeiros passos para a gente processar isso tudo. Técnica do 888, tá? Que é uma técnica de respiração. Inspira 8, segura 8, expira 8 segundos. Isso ajuda a reequilibrar o eixo HPA, que a gente falou, lembra? Porque ele vai alongar a fase de expiração, acionando o nosso nervo vago pela respiração diafragmática. Número 2, outra técnica. Um body scan mais lento, tá? Dos pés à cabeça, cabeça aos pés. Sem julgamento, tá? Cultiva a interocepção, fortalecendo a parte do cérebro que lê sinais internos e que reduz a necessidade de buscar perigo externo. Por fim, reescrever memórias difíceis em terceira pessoa, como se fosse uma cena descrita no roteiro. Isso vai criar uma distância crítica suficiente para que o córtex pré-frontal, essa regiãozinha aqui, né, bem característica do TDAH, né, lembra dela? Ele volta a contextualizar, em vez de fundir o passado com o presente. Mas nada disso substitui uma psicoterapia, com uma rede de apoio, mas vai oferecer pequenas âncoras para momentos de torpor ou de aceleração. Pegou? Tudo bem? Bom, a metáfora final, então, aqui ela é bem simples para você. Se Locke algum dia voltar do seu vazio subterrâneo, emocional, né? Porque o físico você já sabe que ele voltou. Não será porque o tempo ele fechou aquela ferida. Será porque outro personagem, ou ele mesmo no futuro, vai ter estendido a mão certa no momento certo, permitindo que um grito preso no primeiro minuto de vida finalmente termine o trajeto pelo corpo dele. E eu acho que você já sabe quem que é esse personagem, né? Que vai resgatar e que inclusive já deu espaço de corregulação. Vai permitir que ele se cure de si mesmo, né? Será que pintou o outro na cama já? Enfim, e assim encerramos por aqui. O seu checkpoint está registrado e o seu cérebro está bufado agora. Nos vemos no próximo vídeo, para o seu próximo PET mental. Descomplicando a psiquiatria e a neurociência, uma sinapse de cada vez.